Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Começa agora a luz da palavra. Sejam todos muito bem-vindos. Noite de frio aqui em São Paulo. Viu que eu estou até de jaqueta hoje. Está muito frio, né? Realmente São Paulo, essa semana eu estava brincando. A semana passada estava com algumas pessoas, né? Falando com o Bispo Fábio que esse ano não tinha vindo frio, né? Frio mesmo não tinha vindo aqui. Só foi eu abrir a boca. Veio frio, não foi pouco, né? Acho que desde quinta-feira passada, se eu não me engano. Olha, não foi fácil esse final de semana não, viu? Quinta e sexta aí, sexta-feira dá vontade de ficar debaixo das cobertas, né? Mas glória a Deus aí, né? O frio já tá indo embora, né? Amanhã parece que já começa a dar uma melhorada no tempo. Eu fico imaginando o pessoal de fora, né? Embora hoje o seu Paulo, que é lá de Curitiba, já falou que lá já começou a dar esquentada, então normalmente o frio tá lá, vem pra cá e vice-versa, né? Então glória a Deus aí, já vai dando uma melhorada. Amém? Bom, enquanto o pessoal vai conectando aí, eu vou dando alguns recados em nome de Jesus para todos aí. Primeiro eu queria falar sobre o aplicativo da rádio, né? Para quem não conhece, nós temos um aplicativo da rádio, super leve, super tranquilo aí, né? Você baixa na tua lojinha do teu celular aí através do smartphone, né? Seja, se tiver Android, você vai baixar o aplicativo lá, ter no teu celular, você pode baixar o louvor que você estiver ouvindo, você pode compartilhar, lembrando que ele não consome espaço do teu cartão de memória, do teu celular, é pouquinho. E os dados móveis também, se você estiver usando, ele também não consome muito porque não tem o vídeo, né? Só o vídeo consome muito, né? Mas o áudio não. Então você pode usar aí tranquilamente, aí vale muito a pena. E quando a gente não está na programação ao vivo, você está automaticamente aí na nossa rádio ouvindo os louvores. A rádio é da igreja, 100% Jesus, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para. É uma conquista da igreja muito importante, né? Você vê que esse mês aí nós estamos um mês que nós estamos completando 5 anos de igreja. A rádio veio acho que 1 ano e pouco depois, ou 2, se eu não me engano, não recordo agora. Mas assim, é uma conquista muito importante, viu, pessoal? Pelo menos 2 anos a rádio tem. Nós temos 5 anos de existência. Eu acredito que uns 2 anos e meio, mais ou menos, aí, né, Bispo? Deve ser por aí, né? Boa noite, Bispo. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus pelo Bispo. Acho que foi um ano aqui, né? Depois, acho que a rádio já estava... 1 ano e pouco, né? Acho que 1 ano e pouco, né? Deve ter sei lá, uns 3 anos aí de rádio, deve ter. Porque eu lembro que a gente ainda estava lá no condomínio, né? Só que mais a beleza lá já dá mais de 2, né? Então deve ter provavelmente uns 3 anos aí. Então, glória a Deus, mas acho que de 2 anos e meio para cá que a gente nem se ficou, né? A programação começou a mudar bastante, né? Então, glória a Deus, é uma conquista muito importante. Agora, se você não tem, você tem iPhone, aí não tem jeito. Aí você tem que entrar lá, www.radiohebron.com.br. Não tem aplicativo para o iPhone, mas também você vai entrar lá tranquilo, dá para você manusear o celular, deixar na página lá, fechar, né, a página, vamos dizer assim, baixar lá e continuar manuseando no teu celular. Então não tem problema nenhum para você ouvir a rádio. Divulguem também, pessoal, é muito, muito importante. Bom, deixa eu falar sobre a Semana da Hebron, como é que é a Semana da Hebron. Semana passada nós terminamos aí o propósito da família, né? Um propósito importante na igreja. A Hebron tem 3 propósitos todos os meses. É raro não ter os 3, né? A gente tem mais o propósito financeiro. Em alguns meses nós temos financeiro. Quando o mês é um pouco mais comprido, tem 4 semanas, às vezes ou tem o propósito financeiro ou o relógio de oração estica um pouco mais. Você vai perceber aí na Hebron. Mas nesse mês, normalmente nós temos 3. E nós tivemos relógio de oração, foram 10 dias. Entramos na semana seguinte, que foi a semana que passou agora, os 3 dias de propósito da família. Outro propósito que é a marca da Hebron também, né? Relógio de oração, propósito da família é a marca da Hebron. Foi como a Hebron começou. E depois nós começamos a fazer o propósito do Salmo, que é o que começa agora quarta-feira. Então, como quarta-feira, quando eu entrar no ar com vocês, já começou o propósito, eu queria convidar você a participar desse propósito do Salmo. Ele é o único propósito que ele tem uma flexibilidade do horário. Por quê? Os outros têm horário específico, né? Relógio de oração, horário que você escolheu lá. Propósito da família às 6 da manhã, meio-dia às 18. Agora o propósito do Salmo não. O Salmo é colocado por volta das 6 horas da manhã, às vezes um pouco antes coloca lá. Você vai ter até o meio-dia para você ouvir esse áudio do Salmo da parte da manhã. Ao meio-dia coloca-se outro, né? Ou seja, a ministração da palavra, né? A oração. E aí você tem a parte da tarde para ouvir. E às 18 horas a gente coloca o outro áudio, o último. Então você tem 3 áudios no dia aí, e aí você vai ouvir até antes de dormir, se quiser ouvir, já ora e já dorme, amém. Então você tem 3 áudios aí por dia, quarta, quinta e sexta. Normalmente os propósitos da Hebron são quarta, quinta e sexta.
tá? Então, começa a quarta-feira agora. Se você não está, é o grupo que já está formado, a maioria já conhece. Se você não está nesse grupo, a gente vai mandar o link, ou você chama a gente pelo WhatsApp da igreja, que é o 11 970 13 8161. Você vai chamar, a gente vai incluir, ou você entra pelo link lá e participa do propósito, ok? Depois você pode ficar todo mês, esse grupo você vai participando. Agora, eu sair, quando tiver de novo eu volto, fica a teu critério, tá? O grupo fica formado lá. Então, conforme vai ter os propósitos, a gente vai só mudando o nome do propósito lá em cima do grupo. Mas você pode entrar e sair aí, fica à vontade. Lembrando que agora o WhatsApp tem aquele negócio, se você saiu, as próximas 24 horas a gente não consegue incluir, acho que é isso, né? Então tem que ficar só atento com esse cuidado, né? Às vezes entrou num dia, no outro saiu e quer voltar, não tem como, né? Aí já não é um problema da Hebron, é um problema do WhatsApp. Legal, pessoal? Então, essa semana começa esse propósito do Salmo, convido você quarta-feira. Semana da Hebron. Ontem nós tivemos aí culto da família, um culto poderoso, a bispa liberou a palavra para essa semana, poderosa sobre a igreja, né? Conectados aí praticamente, né? Conexão com as promessas, né? Então essa semana nós vamos estar conectados aí com as promessas, né? Em nome de Jesus, uma palavra que foi liberada ontem. Então todo domingo às 10 horas da manhã nós temos culto da família, ok? Tem um estúdio aqui, né? Evidentemente, como nós somos de igreja virtual, a maioria do povo assiste pela internet. A exigência nossa sempre foi o quê? Quando é Santa Ceia, o início e o término, que normalmente bate com o relógio de oração, a gente pede para o pessoal ver. Os demais oficiais estão liberados aí para assistir de casa, né? Virtualmente. Nós somos de igreja virtual, não posso exigir que as pessoas estejam aqui toda semana. Mas pelo menos a gente pede, se possível, né, na Santa Ceia, os oficiais estarem aqui. Já teve vezes aí que o Senhor falou, é para fazer a Santa Ceia em casa, para que você faça com a tua família. Então, glória a Deus, nós somos de igreja virtual, né, pessoal? Amém? Então, nós tivemos culto ontem, não foi de Santa Ceia, mas o culto da família às 10 horas da manhã. Segunda a sexta-feira, o que nós temos pela manhã? Das 8h30 até por volta das 11 horas, nós temos o Alimento Diário às Nações. Um programa onde a bispa traz uma palavra todos os dias. Acredite se quiser, a bispa fala por 2 horas aí, trazendo uma palavra. Não é fácil, pessoal. É muito mais que um culto, eu diria, porque no culto você tem 50 minutos para ministrar uma palavra, né? E normalmente 45 a 50 minutos para ministrar uma palavra. E a bispa, durante o programa, evidentemente, a gente tem louvor também, né? Mas tem 2 horas aí para ela ministrar a palavra, não é fácil. Glória a Deus pela vida dela aí, que ministra grandemente todos os dias. Então, de segunda a sexta-feira, nós temos Alimento Diário às Nações. Amém? Depois, o que acontece? Segunda e quarta, a luz da palavra comigo às 19 horas. Então, eu espero vocês toda segunda e quarta às 19 horas. Nós estamos no livro de Isaías, no capítulo 38 hoje. Estamos vendo numa ordem cronológica. Vamos acabar, eu já fiz mais ou menos um panorama aí do que nós vamos ver até o final do ano. Nós vamos terminar, né, segunda Reis, vamos terminar o livro de Isaías, vamos terminar Malaquias, quer dizer, vamos ver alguns livros aí. E talvez a gente entre em Jeremias. Vamos ver o cronograma aí, mas pelo menos a gente ficar próximo do livro de Jeremias. Então vimos muita coisa desde o ano passado, desde abril do ano passado. Amém? Glória a Deus. Então, segundo e quarto nós temos muito marcado. Amanhã nós temos o último programa dessa temporada de terça-feira, Eu Prefiro Crer às 15 horas. Então amanhã é o último dessa temporada do Prefiro Crer. Lembrando que é um programa de testemunho, a pessoa vem dar o testemunho do que viveu na Hebron, enfim, conta a história dela aí na Hebron. Terça-feira, amanhã, é o último convidado vem amanhã. Convidado não menos importante que os demais, né? Muito importante, fechando e encerrando esse programa maravilhoso que Eu Prefiro Crer. Amém? Depois esperamos a próxima temporada. Tem os cursos que estão começando aí, né? Aí para quem tá, os oficiais, e começa curso sexta-feira de pastores. Então os presbíteros vão estar fazendo curso de pastores. O curso deve demorar aproximadamente 1 ano, que é uma vez por semana, né, pessoal? Tem como fazer menos que isso. Então, e o curso de diaconato, para quem não fez o curso de diaconato, começa também sexta-feira. Então, a gente vai estar entrando em contato com algumas pessoas, a bispa já está fazendo isso, e vai estar avisando quem vai participar. E, logicamente, alguns diáconos vão fazer a reciclagem nesse curso de diaconato. Então, todos os diáconos vão estar convidados a fazer também, porque é 1h30, 2 horas no máximo, acho que não chega nem a 2 horas, tá? Para a gente não estender muito também. Vai ser o curso comigo, a bispa vai dar o curso de pastores, ali o bispo Fábio,
e eu vou dar o curso para os diáconos, tá? Então, sexta-feira nós temos curso aí começando, serão no mesmo tempo simultâneos, né? A bispa com um grupo, ela e o bispo, e eu com outro grupo, amém? Então, até essa semana vai ser uma semana cheia aí, sexta-feira tem curso, amém? Glória a Deus. O que eu esqueci? Esqueci de falar para vocês sobre o canal do YouTube. Entra lá. Às vezes eu olho lá, eu vejo pela quantidade de gente que tem na igreja e a quantidade que clicou lá para se inscrever na página da igreja, é um absurdo. Muita gente está no Facebook, conhece a igreja, é membro da igreja e não está no canal do YouTube. Precisamos divulgar a página lá. Lembrando que o canal do YouTube ele pode trazer receita para a igreja, só que precisa ter um número grande de visualizações e coisa e tal, então vamos divulgar, pessoal. É Hebron Igreja Apostólica Internacional. Toda a programação da Hebron vai para lá. Acabou a transmissão, o Bispo Fábio já lança lá, coloca para o playlist. Então, está procurando para compartilhar pelo Facebook, compartilha por lá, muito mais prático. Você escolhe o que você quer compartilhar. Às vezes tem um programa que você fala, tal pessoa está precisando dessa palavra hoje. Você vai lá e já pega separadinho, por data, no caso da Luz da Palavra, por capítulo, por livro que você quer ver, enfim. Facilidade toda lá no canal. Né? E divulga o canal, né? Tem 131 inscritos por enquanto. 131 inscritos, é muito pouco. Só para vocês terem ideia, nós temos propósito aí com 130, 140 pessoas. É o número de pessoas que está Um dos propósitos, né? Então, quer dizer, lembrando que lá tá eu, o Bispo Fábio, a Bispa, os celulares, né? Todos, e fora os filhos e tal. Então tem muita gente da igreja que não está lá ainda. Amém? Bom, eu já falei demais, vamos ministrar. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu dar boa noite para todo mundo aí, que hoje eu vi que tem bastante gente aí. Eu vou só tirar os comentários aqui, pessoal, só para não me atrapalhar aí na hora que eu estiver ministrando, tá? Senão a gente acaba lendo e aí perde o foco aqui. Vamos lá, Maurício, eu vi que tá aí. Maurício, primeiro foi o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius? Ô, glória! Eu preciso que não show, preciso que tenha meu brother tá aí. Glória a Deus. Manão, boa noite com muita alegria. Maurição, eu vi que tá aí também, boa noite com muita alegria. Mogi, glória a Deus pelo pessoal de Mogi. A André costuma assistir também, não sei se ela tá aí, né? A André, ela é de Mogi, que é cunhada do Maurício, também costuma assistir, boa noite com muita alegria. Pastor Edu, boa noite com muita alegria, eu vi que tá aí. Nossa Bispa, boa noite com muita alegria. Bispo Fábio, eu já dei boa noite. Quem mais, Bispo Fábio, tá aí? A Edi, né, também deve estar aí, boa noite com muita alegria. Josué, boa noite com muita alegria. Fatiminha, boa noite com muita alegria. Bahia, Feira de Santana. Hebron Alimentos. Hebron Alimentos, opa, Hebron Alimentos. Pastor, é do pastor, né? Pastor e a pastor. Cláudia Prada, boa noite com muita alegria. Pessoal lá de Guarulhos. Isso aí, a Bispa. E a Bispa, é isso aí. Bom, tem bastante fotinho aqui, não consegui ver todo mundo também. Mas tem na rádio também, né? E tem o pessoal da rádio, a Ana, o Arnaldo, a Maísa, enfim. A Carol Melchior, que às vezes dá para ela ver à noite também, Dona Rosélia. Bom, boa noite a todos. Vamos lá, capítulo 38. Abre então o livro de Isaías, capítulo 38, enquanto eu vou falar um pouquinho sobre o que nós vimos na semana passada. Bom, nós vimos aí, o que foi falado bastante a semana passada, eu frisei bastante, é a passagem com o rei Ezequias, onde Senaqueribe usa, né, o general dele lá, Rabzaque, para as ameaças. E essa é uma passagem que é muito ministrada e muitas vezes as pessoas não conhecem o contexto da história toda. Por quê? Porque fala sobre a guerra psicológica, né? Rabzaque usa essa guerra psicológica, contando os feitos do rei da Síria, o que o rei da Síria tinha feito. Olha, você não sabe o que Senaqueribe está fazendo, o grande rei está invadindo, está tomando posse daqui, posse dali. Começa a contar usando essa guerra psicológica para assustar o povo de Judá. Então, lembrando que o povo de Israel já tinha sido levado cativo pela própria Síria, só com uma característica que a gente viu que é diferente, né, do povo da Babilônia. A Síria, ela tinha uma forma completamente diferente, ela espalhava o povo, misturava eles para que não se juntasse novamente para uma nova rebelião, uma nova guerra. Então eles levavam o povo para lá, traziam outros para cá, misturava todo o povo. E aí começou essa guerra com Judá, inclusive falando, olha, e cadê o Deus de Israel que não salvou eles? Vai salvar vocês? Então ele usou toda essa guerra psicológica, inclusive, em uma das afrontas dele, quando estava sitiado lá o povo de Judá, em Jerusalém, ele usa falar o judaico e não o aramaico, que era uma língua comercial falada naquela época. Então,
o povo pede, inclusive os oficiais, né, do rei Ezequias falam, ó, fala em aramaico, em judaico, perdão, em aramaico, que a gente entende essa língua. E não, pelo contrário, ele quis falar em judaico, porque o intuito dele era que o povo que estivesse além dos muros ouvisse toda ameaça e toda afronta, para que o pânico e o medo tomasse conta de todo o povo de Judá. Assim o povo se entregasse, coisa e tal, evitasse, né, um confronto direto. Então tudo isso ele fez. Então capítulo 37, praticamente eu ministrei na quarta-feira só o capítulo 37, falando muito sobre essa guerra psicológica, esse intuito de Senaqueribe de invadir Judá e também fazer tudo isso. E aí a gente viu o posicionamento de Ezequias e, né, rasgar as vestes, e os oficiais dele rasgaram as vestes, manda falar com o profeta Isaías, e depois ele tem uma atitude dele também está indo diante do Senhor orar. Primeiro ele fala, olha, o teu Deus, você vê como a aflição do cara era tão grande que ele fala, olha, fala para Isaías, ora pelo teu Deus, quer dizer, não era Deus dele, era só do rei, só do profeta Isaías, porque era a angústia do cara mediante toda a afronta. E aí depois ele toma pé do negócio, né, acho que, né, para um pouquinho, e aí ele vai orar, se rasgar diante do Senhor. Então isso foi o que a gente viu na quarta-feira, amém? Então vamos lá no capítulo 38, eu prometi para vocês que hoje tem uma notícia importante com relação a esse texto aqui, né, então eu espero que o povo que ficou curioso, né, que esteja aí conectado para saber o que aconteceu aí. Vamos ler do versículo 1 até o 8 aí, né? A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa, milagrosa, né? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Essa passagem é muito conhecida também, muito ministrada. Disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade. Ser-te-ei isto da parte do Senhor como sinal que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás, e assim retrocedeu o sol a 10 graus que já havia declinado. Bom, essa passagem está lá também em Crônicas, 2 Reis, evidentemente, uma passagem ou outra acrescenta um pouco mais de informação, fala da pasta de figo, que ele foi curado e coisa e tal, né? Uma das passagens fala ele pedindo, né? Que sinal você quer? E ele pede o sinal. Isaías não entra muito nesse detalhe. Como nós já vimos lá no outro livro, eu também não vou detalhar aqui, porque já foi material dado para vocês, ok? Só vou acrescentar algumas coisas importantes que aparecem aqui no livro de Isaías, ok? Então aqui, primeira coisa, a gente vê aí, lá inclusive fala aqui, né? O profeta estava saindo da cidade, ele estava lá chorando, o profeta estava saindo da cidade e volta, o Senhor manda ele voltar e dá uma outra palavra para o rei Ezequias. E essa passagem é muito ministrada porque mostra que ele tinha um memorial diante do Senhor. Por isso que muitos profetas, muitos pastores ministram essa palavra. Primeiro, ele tinha um memorial e ele não aceitou aquela sentença. Ele foi clamar diante do Senhor. Rasgou as vestes, foi chorar e foi no lugar certo. Então, por isso que é uma passagem muito ministrada, por quê? Fala que muitas vezes a gente se rasga, né, e chora diante de homens, né, recebe uma sentença médica. Nós estamos vivendo um momento do país aí muito complicado, e aí às vezes a gente, em vez de se derramar, né, diante do Senhor, a pessoa corre atrás de 300 médicos, quando não tem possibilidade nenhuma, aí vai até o Senhor, vai pedir para a igreja orar, para todo mundo, né, se mobilizar, quando a gente tem que fazer o inverso. Então aqui Ezequias, a primeira coisa que fez, já começou a chorar e entrou na presença do Senhor, não aceitou aquela sentença. E aí o Senhor deu uma outra notícia para ele. Só que aqui fala assim, aqueles dias refere-se a uma época anterior aos acontecimentos registrados no capítulo 36 e 37. Ou seja, está falando de algo anterior, anteriormente isso. Anterior o quê? As ameaças da Síria e sua destruição.
Porque eu sempre falo para vocês o seguinte, nem tudo que acontece aqui, quando a gente lê, a impressão que nós temos é de que o negócio falou hoje, aconteceu amanhã, ou que foi coisa de 2, 3 dias. Não é, né? Por isso quando a gente vai ministrar Jó, todo mundo fala, mas né, é tão lindo ver o que Jó passou, mas quanto tempo Jó passou por essa situação? Logicamente, quando a gente vai ministrar algumas passagens, às vezes as pessoas estão preocupadas no tempo. E a passagem, como é colocada na palavra de Deus, o que o Senhor está tentando mostrar não é a questão do tempo, é do posicionamento de algumas pessoas. A bispa estava ministrando outro dia, falando sobre Isaac, quando Isaac foi ser levado por Abraão, para entregar ele em oferta lá no monte, ok? E aí muito se discute, se você for buscar nos estudos, muito se discute se ele tinha 10, eu já vi que tinha 10, que tinha 12, que tinha 15, 20, 30, 36, 33... Fala-se muito. A questão toda da passagem não é a idade que ele tinha. A questão é o contexto do que aconteceu naquele momento. Então tem coisas que a gente às vezes dá a impressão que aconteceu no dia seguinte, mas não aconteceu. Ali relata, foram 3 dias caminhados, a idade que ele tinha não importa. Não era uma criança, evidentemente, dá pra gente entender que não era, até porque ele para, né? Abraão para com as pessoas que estavam com ele, né? Com seus servos, e fala, para que eu vou subir com o moço. Né, com o rapaz, vou subir e vou descer. Então vamos lá, primeiro, Abraão já tinha mais de 100 anos, certo? Vamos fazer vou aproveitando esse contexto para que você entenda o que eu vou explicar depois com relação a Isaías e Ezequias. Então, por exemplo, ele tinha mais de 100 anos, viu? Com vigor, né, a própria mulher fala que o cara não podia nem ter mais filho porque o cara já era de avançada idade. Adormecido, né? Adormecido. O cara vai subir um monte, seja um dia subindo um monte, com a lenha nas costas, o cutelo para matar o menino evidentemente deve ter levado, o rapaz deve ter levado essas madeiras, preparar todo o holocausto. Não era 2 gravetos, leva botar fogo no cordeiro, não era assim que era feito. Lembre-se que tudo que fazia para o Senhor tinha ordem, tinha licença. Então Abraão não pegou 2 madeirinhas e subiu para fazer isso. Certo? Então, muito possivelmente ia ser um rapaz mais formado para aguentar subir com as madeiras lá para botar fogo. Então, só que às vezes ele está preocupado em saber se tinha 10, se tinha 20, se tinha isso. Eu confesso para vocês que eu vou muito em cima disso, por quê? Porque eu faço os estudos. Então é interessante. Agora, para quem está recebendo a palavra, se não for a luz da palavra, no caso, o importante é o que estava acontecendo. O que estava acontecendo ali? Bom, Abraão estava entregando o filho dele, entregando uma oferta. Entregando oferta, fazendo a mesma coisa. Vamos lá, vamos pegar Cristo, por exemplo. Cristo, o que ele fez? Ele não carregou a própria cruz? Isaac estava carregando a própria madeira lá. Então, há estudos que falam que ali primeiro Abraão representava Deus, né? E que Isaac estava representando a Cristo, né? Carregando, um carregou a própria cruz e o outro estava carregando a própria madeira que iria ser botado fogo, logo guardando as devidas proporções, né? Eu estou fazendo uma analogia aí dessa situação. Então o que acontece aqui, essa passagem de Isaías com Ezequias aqui, às vezes as ameaças, né? Que a ameaça foi hoje e no dia seguinte já Deus deu vitória. Tanto que eu falei, ministrei para vocês semana passada, o cara foi morrer mais ou menos aí, mais de 10 anos depois, o rei Senaqueribe. Ele fez toda a afronta e o Senhor falou que ele ia morrer mesmo. Morreu pela espada do próprio filho, mas também não foi no dia seguinte. Então, Gênesis, o último capítulo de Gênesis, para o primeiro de Êxodo, passaram-se 400 anos. Só para vocês terem ideia. Então, aqui está falando, por que eu fiz tudo isso? Porque nós vamos ver muita coisa daqui para frente. E o profeta Isaías fala de coisas futuras. Fala da Babilônia, depois ele já está falando do povo liberto da Babilônia. Mas ele não está falando que o povo ia para a Babilônia? Tá, mas agora ele já está falando do povo saindo. São profecias que ele vai falando. Então o livro de Isaías tem muito disso. Ok? Então aqui, conforme consta nesse mesmo capítulo, no versículo 6, fala que isso aqui fala da destruição da Síria. Então, isso estão falando de coisas anteriores, certo? As ameaças anteriores à doença e enfermidade aqui, no caso do rei Ezequias, ok? Vamos lá ver o versículo 6 novamente. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria a ti e a essa cidade, e defenderei essa cidade. Ou seja, então ele está falando que vai livrar o camarada também das ameaças do rei da Síria. Então tudo aquilo de afronta, coisa e tal,
Eu não estou falando de coisas no capítulos anteriores. Essa situação aqui foi anterior à doença e à enfermidade aqui no caso de Ezequias, ok? Se não ficar claro, me chama depois no particular, ok? Esse capítulo mostra claramente que, por ocasião da enfermidade de Ezequias, a ameaça assíria contra a existência de Judá não se manifestou por muitos anos, presumivelmente não até o final dos 15 anos adicionais do rei. Ou seja, não poderia durar mais além do reinado do rei Ezequias, ok? Não faz sentido. Portanto, essa doença deve ter ocorrido muito antes dos acontecimentos dos capítulos anteriores. Então, ou seja, essa enfermidade que aconteceu com o rei Ezequias foi antes desses acontecimentos, dessas ameaças e tudo mais. Ou seja, desse confronto aqui. Por quê? Que a Síria já estava ali. Então, lembrado que lá atrás, quando quando Israel ameaçou Judá com o povo da Síria, não assírio, com o povo da Síria, lembram-se que o rei foi buscar ajuda lá na Síria. A Síria veio, dominou o povo de Israel e acabou o tiro saindo pela culatra, depois começou a ameaçar eles também. Porque viram que mandou propina, não resolveu muito o assunto, tentou buscar ajuda no Egito e ficou aquela confusão toda. Então veja que o negócio já vinha de tempos, ok? Tá claro? Esse capítulo então registra a doença mortal do rei Ezequias. Logicamente que não relata com o mesmo detalhe que Crônicas e Segunda Reis, como nós já vimos. E a mudança dos desígnios de Deus, que devido a frutos de sua oração, acrescentou-lhe 15 anos de vida. Chorou Ezequias muitíssimo, segundo os estudos, inclusive, seria também porque, ao que parece, nesse momento ele não tinha nenhum herdeiro do sexo masculino. Então, ele viveu mais 15 anos, certo? Então, vamos fazer as contas aí. Esse era o pulo do gato que eu ia contar para vocês hoje. Quando, lá em 2 Reis, no capítulo 20, mostra que quando o rei morreu, ou seja, nesse momento foi acrescido mais 15 anos de vida. Quando o filho dele, quando ele morreu e o filho assumiu, o filho tinha 12 anos. Então, logo, o que aconteceu? Quando veio essa enfermidade, ele foi, quando chegou essa enfermidade na vida dele, e ele chorou muitíssimo, chorou também porque não tinha mais herdeiro para assumir. Ou seja, não tinha ninguém do sexo masculino, pelo menos, não que ele não tinha outros filhos. Poderia ter filhas, mas filho não tinha. Porque naquela época assumia, a gente viu aí com o rei anterior, tem um dos filhos ali que veio da descendência de Davi, que o menino foi separado com 1 ano, com 7 ele assumiu. Reinou não, quem reinou foi o profeta. Mas ele assumiu lá, foi lá, apresentou o camarada, disse que é filho do filho de Davi, está aqui assumindo. Então veja que aqui o filho dele que assumiu, quando ele morreu, tinha 12 anos. Ou seja, então quando foi acrescido 15 anos para ele, ele não tinha filho nenhum. Só depois de 2 anos e meio, é que aí a esposa ficou grávida e ele teve um filho. Certo? Vamos pegar 9 meses de gestação, vamos dar as contas aí, os matemáticos. Então olha só o que era grave para ele. Um camarada naquela época não tem um filho, a gente vê Abraão. O servo Damasceno aqui, que vai ser o meu herdeiro. Olha só a situação, como é que era um homem naquela época, sem um filho, um herdeiro, um varão, do sexo masculino, Vamos pegar a Ana. Quanto que Ana tinha de afronta lá, por causa da outra abençoada? Eucana fazia de tudo por ela. Mas Penina tinha um monte de filho, mas Ana não tinha. Né? Hã? A Penina era a parideira. A Penina hebreia mesmo, encostou, já estava dando filho. Olha só. E Ana, coitada, parecia as egípcias, que não dava filho. Era uma situação complicada. Então, aqui acontece, ele chorou muito, e eu estou mostrando para vocês nas escrituras, depois você lê lá, 2 Reis, capítulo 20, versículo 21. E também aparece essa informação no 21, versículo 1 também. Então você consegue ver que lá, que quando ele assumiu, tinha 12 anos. Então, logo não tinha filho, então, quando ele foi acoberto com essa enfermidade. Ok? Então, vê como que as escrituras é linda? Você vai ler aqui, entende uma parte. Quando você está lendo uma outra situação lá, você começa a juntar a informação. Complementa, né? É um complemento. Por isso que eu falo para vocês que quando a gente vai lendo numa ordem cronológica,
Eu consigo dar essas informações para vocês. Agora, se a gente pegar um livro do acaso, por acaso e começar a ler, é completamente diferente. Você não sabe de onde está vindo a história. Por que esse camarada está fazendo isso aqui? Vamos pegar Jeremias. Estou lendo Jeremias. Ué, por que a Babilônia está fazendo isso aqui? E cadê o resto do povo de Israel? O que aconteceu com o povo de Israel? Não, mas Israel já não é mais Israel. Agora é Judá e Israel. Então, quando a gente vai ler numa ordem cronológica, a gente consegue entender tudo isso. Ok? Outra informação que eu vou dar, essa daqui, mais uma colher de chá para vocês aí. Isso aqui é coisa que eu pergunto às vezes em prova. Se você pegar a Babilônia, por exemplo, teve o primeiro império babilônico, lá atrás. Que as terras da Babilônia, a pessoa já tinha na época de Abraão, só para vocês terem ideia. Inclusive, Abraão, ele é de Ur dos Caldeus, certo? Fala lá que Terá, né? O irmão dele, Naor, Terá, e o outro eu já não lembro mais. Tudo aquela região ali. Eles eram da Mesopotâmia, baixa, muito próximo ali da Babilônia. Da Babilônia não é que a Babilônia surgiu do nada. Amém? Se você pegar, quando a bispa hoje ministrou, eu ia comentar e esqueci. Quando a bispa estava ministrando sobre Josué. Quando Josué perde em Ai, o que acontece? Tinham coisas contaminadas, estão lembrados disso aí? Tinha coisas contaminadas, por isso eles perderam. Foram despojos que eles pegaram da onde? Jericó. De Jericó. O bispo Fábio está atento aqui, ó, de Jericó. Esses despojos que eles pegaram de Jericó, dentro desses despojos que eles pegaram, tinha uma coisa interessante lá. Talvez passou despercebido para alguns. Mas o que é interessante? Tinha uma capa da Babilônia. Vixe. Tinha uma capa da Babilônia. Então, logo, isso mostra que a Babilônia já existia. Ué, como José está falando da Babilônia, sendo que a Babilônia está falando bem depois, bem lá na frente. Tá vendo que interessante? Então, é isso que é o lindo das Escrituras. Quando a gente vai dentro da ordem cronológica, vamos puxando a vida, vamos começando a entender o que está acontecendo. E esse era o meu sonho de dar o áudio da palavra, é exatamente isso. Então, sempre que tiver essas coisas, eu vou trazer, eu vou buscar para vocês entenderem. E eu estou falando isso por quê? Porque a bispa falou hoje de manhã sobre Josué. Então, a Babilônia, né, tinha coisa contaminada da Babilônia já lá em Jericó. Uma capa da Babilônia que achou no meio das coisas lá do camarada. Foram lá, jogaram o Urim e o Tumim lá e chegaram até os parentes lá de Arão e de Moisés. E aí o bonito lá do Acã tá aqui, né, meu? Enterrado, as coisas... né? Tava enterrado. E dentro dessas coisas estava uma capa da Babilônia. Interessantíssimo, amém? Então essa, de vez em quando eu faço essa pergunta em prova, já fiz em prova, aí tá aí. Hoje vocês estão levando de boa. Cânticos de Ezequias, depois comecei Cântico de Ezequias, tá? O Cântico Ação de Graças de Ezequias, por estar curado, consiste de um relato de seu lamento, um relato da salvação do Senhor, da sua libertação pessoal, e é modelo da futura libertação nacional. Não vou ler todo, porque é um cântico, né? Então acho que não tem muito que... Segundo os estudos, inclusive, o rei Ezequias tinha interesse por literatura devocional. Parece que ele instruiu seus escribas a compilar alguns provérbios de Salomão. Então, para quem acha que eu estou falando uma bobagem, depois você abre lá em Provérbios, capítulo 25, versículo 1. Então, olha como as escrituras se falam entre si, lá em Provérbios. Além disso, ordenou que os levitas adorassem a Deus com os salmos de Davi e Asaf. Ó, viu só? Quando recebe sua cura, Ezequias avalia a sua vida e encontra significado adorando ao Senhor. Ezequias conheceu o poder de Deus em seus dias impossíveis. Quer dizer, quando já tinha uma sentença, eis que vem o Senhor e muda completamente essa sentença, assim como também a afronta que tinha do povo da Síria com o povo de Judá. Ok? Praticamente imediatamente. O Senhor, tanto fala que o profeta nem saiu e já voltou com a instrução. Nem passou pela prova do tempo. Nem passou. Glória a Deus, esse aqui não passou pela prova do tempo, né? Quem não quer chorar e antes de enxugar as lágrimas todas, o Senhor já dá uma resposta. Esse acho que foi o único, né? Porque já imaginou o quanto que Jó chorou? Mensageiro que trouxe a morte e trazer na sequência trouxe as boas novas, né? Pensa. Senhor Deus. Eu lembro de uma passagem de Davi que o camarada do Atalaia avistou lá, vinha vindo um camarada, acho que a notícia boa é ruim, aí ele vinha vindo sozinho, pelo caminhar é fulano de tal, então tá bom, é notícia boa, chegou o primeiro, e aí?
notícia não é boa. E o segundo vem vindo atrás dele lá também, já vem vindo daquele jeito. Então, acho que a notícia não é boa. Quando chega, de fato, a notícia não era boa, né? Tinha matado Absalão. Vamos lá, capítulo 39. A embaixada da Babilônia, também está lá em 2 Reis. Muitas dessas passagens aqui, que eu falei para vocês, capítulo 36, 37, 38 e 39, está lá em 2 Reis também, tá bom? Vamos ler do versículo 1 até o 7 aí, que diz assim. Nesse tempo, Merodach-Balada, filho de Balada, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Olha a Babilônia aparecendo aí. Porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa de seu tesouro, a prato, ouros, especiarias, os óleos finos e todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa e em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi aqueles homens que disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua. Vieram a mim da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há a minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesoram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerastes tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha, vamos dar uma parada aqui. Olha o que acontece aqui. O que aconteceu com o rei Ezequias? Ezequias ficou doente. Olha só. Ele ficou doente. A Babilônia, que também é a arqui-inimiga da Síria, mandaram mensageiros para Ezequias. Viram que ele estava convalescido, depois e tal, que já estava curado. E foram até lá. O que o rei Ezequias me faz? Olha só, essa passagem tem uma passagem ministrada muito lá em 2 Reis. O que acontece? Ele vai e me abre o tesouro. E às vezes a gente fala para as pessoas: olha, primeiro, o cara tem mais 15 anos de vida, vive esses 15 anos e fica quietinho. Não vai mostrar os seus tesouros. A gente vive falando: não abre os seus tesouros. Mas parece meu amigo. Não é porque o cara disse que é seu amigo que é verdadeiramente seu amigo, né? Às vezes você está achando que a pessoa é seu amigo. Não, você é amigo dele, ele não é seu amigo. Então temos que tomar muito cuidado. O cara recebeu carta aqui, os mensageiros chegaram lá e ele: vem aqui. Abriu a porta lá e foi mostrando tudo que tinha no tesouro. Pegou e mostrou. E ele, inclusive, quando o profeta Isaías, começa a questionar dele o que eram esses homens, o que vieram fazer e coisa e tal, ele vai e me fala ainda o que ele fez. Achando que tinha feito coisa boa, né? Não, chegaram aqui, eram lá da Babilônia, vieram sabendo como é que eu estava, quer dizer, não pediram para ver nada. Sabe aquela história? Às vezes a gente precisa ouvir mais e falar menos. Quem fala demais, como diz a bispa, dá bom dia a cavalo. Por quê? Tá falando demais, não foi perguntado nada para você, só perguntar se você estava bem. Aí você pega, bota para dentro de casa, abre lá, mostra o teu cofre, mostra tudo que está lá dentro. Só que isso custou para Ezequias, e eu fiz questão de ler para você esse versículo. Custou muito, ele abriu todos os tesouros para a Babilônia. Ele não tinha nada que abrir nada para a Babilônia, dos seus tesouros. Olha o que acontece. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que te entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Então aqui já está falando também sobre aquilo que vai acontecer lá na frente com a Babilônia. A Babilônia tomando e levando o povo cativo para a Babilônia. Mas está vendo um dos motivos aqui de Ezequias? E olha que Ezequias não houve rei melhor que ele, nem antes nem depois. Só para vocês terem uma ideia. O rei Ezequias, de forma imprudente, mostrou ao inimigo todos os seus tesouros. Seu primeiro erro já foi aceitar os presentes da Babilônia. Bom, primeiro, já não tinha que aceitar.
E às vezes quando a gente vai ministrar alguma pessoa, a pessoa fala, mas isso aqui que eu fizesse o quê? É que ele fizesse o quê? O cara te dá um demônio para você poder dentro da sua casa, vai botar, mas foi um presente. Que presente esse aí, meu, do jeito que você entrou, saia. Meu, joga fora, entrega para tua autoridade. Mas foi um presente. Eu lembro de uma situação de uma moça que ela pediu pra gente ir lá ungir, a bispa foi lá ungir a casa, mas isso aqui eu não consigo dar filho, porque isso aqui foi um fulano que me deu, porque é de não sei o quê. Meu, misericórdia. Aí o cara te dá um sapo danado pra botar dentro da sua casa, você vai falar, tudo bem, mas é um presente, eu não posso, que a pessoa isso aqui. Para com isso, né? Olha o que custou aqui. Para ele custou e não foi pouco. Primeiro ele recebeu o presente da Babilônia. Aí, não contente com tudo isso, ainda pegou e abriu os tesouros dele, meu, misericórdia. Quando Ezequias recebe esses presentes em suas mãos, ele adquiriu uma espécie de lepra espiritual. Então, toma cuidado, porque às vezes você está se achando tão certinho e está recebendo um negócio lá dentro da tua casa que não podia. E aí você está pegando uma lepra espiritual. Está lembrado de Geazi? Lembra de Geazi? Geazi ouviu lá, né, que Amã chegou lá, parará, Naamã chegou lá e coisa e tal, e queria dar presente para o profeta Eliseu não quis. Quando virou as costas, Geazi não ficou contente com isso, foi lá procurar, faz o seguinte, pensando bem, o que acontece, o Eliseu mandou eu vir aqui, porque chegou olha a história dele, chegou dois discípulos lá e ele agora vai precisar, olha a história dele. E aí o cara falou, quando você precisar, eu preciso disso. Pegou e deu toda a mercadoria para ele. Boa parte do que, inclusive, não era pouco, tanto não era pouco, que ele mandou oficiais ajudar a levar. Olha, presta atenção, está lá nas escrituras, depois você lê. Que ele mandou ajudar a levar os negócios, não era pouco. E ali o que aconteceu com ele? Foi acometido de lepra. Quando ele chegou lá, o profeta achou que o profeta não estava sabendo de nada, já estou sabendo onde você foi e sei o que você foi fazer. Pois agora a lepra que estava nele recaia sobre você e sua família. E que você morra, que você tenha lepra até o teu último dia de vida, que você vai morrer com lepra. Não importa se viveu mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, mas morreu com lepra. Então a partir da hora que ele botou a mão naquilo que era contaminado, ele pegou uma lepra espiritual e custou, porque olha só, levado o povo para a Babilônia. Então isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Eu sei que eu não estou ministrando de domingo, mas eu me empolgo. Mas assim, é uma passagem importante para te lembrar disso. Porque às vezes você está vendo a ministração no domingo dessa passagem, ou seja, qualquer dia, está ministrando e você não se dá conta. É uma lepra, pessoal. Então tem um porquê do que aconteceu. Amém? Outro erro de Ezequias foi não discernir entre que o espírito que estava dominando aqueles babilônicos. Quer dizer, ele não sabia. Primeiro, Babilônia adora outros deuses, que não são poucos, a Baal, a Azera e todos aqueles deuses babilônicos. Sabe, vou me misturar com eles, meu. Luz e trevas não dá. Ou é um ou é outro. O Espírito Santo de Deus habita onde está um lugar imundo? Não habita. Ou é luz ou é trevas. Não dá. A maneira mais comum de Satanás roubar as pessoas é pela falta de discernimento. Pega um cara lá de sopetão. Meu, servo de Deus não pode andar desprevenido, desatento. É igual a gente fala dos intercessores. A gente deu curso de intercessor recentemente aí. Intercessor não anda a passeio. Tem que estar atento, tem que estar ligado. A bispa fala isso direto. Por quê? É nesse onde você dá uma dispersão que Satanás entra. E pegou ele com o quê? Com os tesouros. Oh, meu querido, mandei uns presentinhos para você aí. Pegou ele aonde? Pegou ele justamente aí. Olha como foi sutil. Achou que estava agradando, recebendo presente. O cara estava preocupado com a saúde dele. Pô, o cara foi com um intuito talvez completamente diferente, mas saiu de lá colhendo muito mais do que desejava. Ezequias deixou aquele pseudo uma amizade se transformasse em uma aliança. Acabou fazendo aliança com o inimigo. O cara que achava se fazendo de amigo. Só que ele estava tentando ser amigo. Os camaradas não. Ezequias abriu seus tesouros, ele abriu seu coração e acabou entregando nas mãos inimigas e ainda fazendo uma aliança com a Babilônia. O erro principal de Ezequias foi não ter buscado uma orientação profética. A primeira coisa que ele tinha que ter feito é buscar o profeta. E muitas vezes, qual é o grande problema da gente? A gente não vai buscar a direção do Senhor.
mas Deus não está falando com você para buscar. Como que Deus fala com você? Deus fala com cada um de uma forma diferente, através do seu sacerdote. Então eu vou ouvir a ministração hoje. Nós temos um alimento diário nas nações todo dia. Você tem direção para o teu dia, meu? Não tem um dia, só no sábado nós não tem direção para o teu dia. E mesmo assim, na sexta-feira, eu ministro a palavra que ela serve para o teu sábado. Falta só uma seta piscando. O bispo só manda aqueles bonequinhos de né? Quando o avião vai pousar, a pista fica acendendo assim, né? É bem um bom exemplo. Quando o avião vai pousar, não tem aquelas luzinhas mostrando. É assim. Então Deus está falando com você, só que você precisa parar, ficar não tem nada. Mas ouve a palavra. Ou então vai buscar uma orientação do teu sacerdote. O que aconteceu com o Ezequias quando ele foi buscar a direção através do profeta Isaías? Ele não saiu de lá sem resposta. E quando ele chorou, o que aconteceu? O Senhor mandou o profeta voltar lá e falar com ele. É exatamente assim. Chorar no lugar certo, falar com quem resolve. Eu sempre dou exemplo que é assim. Se eu tenho o telefone de uma grande operadora que me dá problema, vamos pôr da de televisão que é campeã, né? Tem uma operadora de TV aí que é só Jesus na causa. Você ligar, você fica. E passa para um, passa para outro, te derruba, volta. Só Jesus na causa. Se você tem o telefone do dono da empresa, você vai ficar naquela central de atendimento caindo e voltando, caindo 4, 5 dias. Eu já pega o telefone vermelho na mesa, né? Pega o telefone vermelho e liga lá, bonito, você desculpa te incomodar, só que assim, eu tô com um problema, preciso resolver. Se você tem o canal direto ao Senhor, com o seu profeta, com o seu sacerdote, para que você está se matando? Para que vai ficar numa fila aí, apanhando? As atitudes de Ezequias, junto ao conjunto de atitudes imprudentes dos reis anteriores a ele, né, de Judá, geraram um dos piores cativeiros de Israel, que Israel já viveu, que é o cativeiro babilônico. Então, por tudo que passaram com a Síria, era fichinha. Porque a Síria só misturou o povo lá, mas cada um viveu do jeito que queria viver, trouxe gente de fora, mas assim, não tinha uma opressão como foi a Babilônia. A Babilônia levou eles cativos para lá. O povo assírio, eles tinham uma forma de matar cruel, e eu ministrei isso para vocês. A crueldade era muito grande. Só que aqui o que acontece? Eles misturaram só os povos, não matou todo mundo. Agora a Babilônia levou para lá e deixou os caras cativos lá. Todos. Então presta atenção. Não podemos esquecer que para lá foram levados os príncipes e os utensílios da casa do Senhor, vasos de ouro, tudo que havia no templo, tudo que o rei possuía, segundo a palavra do profeta Isaías. E isso é tão importante que a gente vai ver que um dos filhos lá de Nabucodonosor, um dos filhos que assume lá, vai lá bebendo, né, pega a taça, pega os utensílios lá, e o camarada tem um problemão lá, né? Por quê? Justamente foi mexer naquilo que era o utensílio da casa do Senhor. E aqui você vê que o camarada abriu o tesouro, tudo que era da casa do Senhor, abriu para a Babilônia. Então nós precisamos prestar atenção. As escrituras, elas nos ensinam como é que nós temos que lidar com o dia a dia. Então hoje eu posso pegar a porta da minha casa e abrir para qualquer um entrar e mostrar os meus tesouros? Lógico que não. Eu vou falar mais um pouquinho, porque o capítulo 40 não vai dar. Eu achei que ela vai ministrar o 40, mas não dá. Tem bastante coisa no capítulo 40, então eu vou só acrescentar mais um pouquinho aí, tá? Pessoal, para a gente não passar muito do horário. Eu já falei demais, né? Então o que acontece? A gente não pode aproveitar o ensejo dessa administração, a gente não pode abrir a nossa casa e sair mostrando o nosso tesouro para todo mundo. Nem todo mundo, o pessoal tem um ditado muito que nem tudo que reluz é ouro, né? Só que é o seguinte, nem todo mundo que você acha que é seu amigo como você é amigo dele muitas vezes, verdadeiramente. O teu amigo é Deus, cara. O teu amigo é o Senhor, onde você pode chorar lá, onde você pode abrir o teu coração. Nem dentro da igreja você não pode, sabia? Nossa, bispo, que exagero. A igreja é um hospital, todo mundo que está lá está sendo curado, está sendo tratado para ser curado. Então não pense você que todo mundo está na igreja lá, está todo mundo curado. O Senhor fala que ele veio para quê? Para os enfermos, ele não veio para os curados. Então todos nós que estamos na igreja, cada um está num processo lá. Um está mais avançado, outro não, um está no CTI, na UTI, outro está no pós-operatório, outro está na enfermaria, cada um está num estágio. Então não é porque é irmão da igreja que você vai sair abrindo todos os seus tesouros. Então em nome de Jesus.
Olha o que custou para Ezequias. Olha o que custou para o povo de Judá. Ele era o rei. Um passo em falso do rei gerou todo um povo ser levado para a Babilônia. Não só ele, mas os reis anteriores também, diga-se de passagem. Só que eu estou dizendo o seguinte, você é o sacerdote do teu lar, muitas das vezes. Você é o rei da tua casa, amigão. Né? A esposa é a mulher sábia. Mulher de Provérbios 31, homem lá de Efésios. Então, em nome de Jesus, nós temos que ser prudentes com as coisas da nossa casa. Com os nossos tesouros não sair abrindo para todo mundo. Amém? Glória a Deus. Bom, pergunta quem tiver dúvida, pessoal, com relação... Isso aqui eu passei para vocês lá também em 2 Reis, mas aqui o profeta Isaías, né, ele conta de uma outra forma, né, com relação à enfermidade de Ezequias, ele já está pegando muito mais na parte espiritual. E lá em 2 Reis é detalhado mais, né, sobre a pasta e coisa e tal, mas também material que eu já dei para vocês aí, quem tiver dúvida tá aí no YouTube, amém? Quem tiver dúvida também pode me chamar no WhatsApp da igreja no 11 970 13 8161, amém? Glória a Deus, bora orar? Não se esqueçam, todo o propósito quarta-feira, hein, pessoal? Em nome de Jesus. E aí na quarta-feira a gente volta com o capítulo 40. Os diáconos que vão participar do curso já se preparam, não agenda nada para sexta-feira, eu só vou confirmar com a cabeça para depois o horário, mas eu acredito que deva ser às 7h30 da noite, provavelmente. Vai ser 1 hora e meia de curso, não acredito que passe muito mais disso aí. Sabem que eu vou lá ainda para não ficar cansativo, que é de sexta-feira também. E eu sei que sexta-feira depois todo mundo pode dormir no sábado até um pouco a mais, então glória a Deus aí, dá pra gente fazer tranquilo na sexta-feira, eu passo para vocês aí no decorrer da semana, a Bíblia vai passando horário para vocês, amém? Bora orar? Quem tiver pedido de oração, alguma coisa assim, chama no WhatsApp da igreja aí, ou deixa recado lá no canal e a gente vai anotando pra gente estar orando, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Pai, quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um que viu agora ao vivo, Pai, aqueles que vão ver na retransmissão também. Senhor, onde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Pai, tira o comichão dos ouvidos, abre o entendimento do teu povo para essa palavra, que fique cravada no interior de cada um, que eles possam multiplicar, Pai, nos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu, como servo ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo lindo de Deus. Obrigado aí pela companhia nessa noite de frio. Sei que tem muita gente debaixo das cobertas aí, glória a Deus, né? Quarta-feira, a propósito. Quarta-feira nós estamos de volta também com a luz da palavra. E amanhã, alimento diário das nações. Não se esqueça, amém, pessoal? Todo dia, 8h30 da manhã, das 8h30 às 9h, às 11h. Não dá para você ver ao vivo, vê à noite, né? Quando chega aí nos outros dias aí, você pode ver a programação que fica gravadinha para você e você pode compartilhar também. Amém? Um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus. Fica na paz do Senhor, uma boa noite. Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Eu esqueci, beijo.